basicamente 4 tipos, né? A oração pessoal, a oração congregacional. Todo mundo lembra? A oração intercessória e a oração em dores de parto, né? Então nós falamos sobre a oração pessoal, a sua oração diária, né? O que ela pode trazer. Depois também falamos o porquê orar em línguas, né? E hoje nós vamos falar sobre essa oração congregacional, oração que nós fazemos com o corpo de Cristo. Amém? Não importa que seja, não seja... Você quer falar alguma coisa, Melina? Pode falar. Oi? Eu falei 5? Ah, sim, desculpa, é verdade. A oração comunitária a congregacional é aqui na igreja, né? Então vamos colocar juntos, para vocês não... Existe a oração comunitária que você pode fazer em qualquer lugar, mas, é claro, acompanhado com outros irmãos. Porque se você fizer sozinho, não vai ser comunitária. A oração congregacional, então, é essa que nós fazemos aqui na igreja, quando nós estamos reunidos, ou na Casa de Milagres, que nós também entendemos que é uma igreja. E a oração comunitária você pode fazer em qualquer local, de repente, até aí no meio da rua com alguns irmãos. Então você fazer essa oração, que é basicamente como a oração congregacional. Amém? Só falamos congregacional é porque quando estão reunidos aqui no templo ou numa casa de milagres, só muda o local, exatamente. Obrigado, Sérgio. Então, o que é essa oração? Né? O que é essa oração? Essa oração é aquela que os membros do corpo de Cristo, não necessariamente da igreja local, né? Porque quando nós falamos dos membros do corpo de Cristo, isso está incluso todas as igrejas evangélicas, amém? Porque a oração não é de uma igreja, né? Quando se fala dessa oração congregacional, dessa oração comunitária, não é de uma igreja, é do corpo de Cristo. Então nós podemos orar. Eu sei que algumas igrejas não oram juntos, né? Não oram juntos se você é de uma outra denominação, mas você pode orar, desde que você saiba que aquela igreja é uma igreja séria, evangélica, que crê em Jesus, né? E infelizmente, nós estamos numa época que agora, em alguns lugares, há uma misturada tão grande. Então, a gente também deve tomar cuidado com isso, com quem nós estamos nos unindo. Isso é muito sério. Eu cheguei no final da aula e eu ouvi a pastora falando a respeito de estar em alguns grupos. Então, nós gostamos muito de orar, né? Gostamos muito de orar. Mas nós também devemos vigiar, porque todas as vezes que nós estamos unidos em oração, há poder. E às vezes você acha que não tem nada a ver, de repente você se unir com uma pessoa, mas você precisa conhecer. Porque você pode achar esquisito o que eu vou falar, mas existe oração contrária. De repente aquela pessoa te leva, porque ela sabe da força que há na oração. Queridos, há força quando nós oramos aqui, sabia? Por isso que nós devemos de pedir o auxílio do Espírito Santo, porque há poder na oração. Às vezes, já aconteceu casos de a pessoa estar enferma, e aí orar na igreja. E aí o que acontece? Não é porque as pessoas oraram contra, mas orou para que algo acontecesse e às vezes a pessoa falece. Mas como assim? Ela não estava tão ruim. Mas há poder na oração. E quando nós oramos e pedimos algo para o Senhor, Ele faz.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Então às vezes você numa oração, eu conheci lá um irmãozinho lá no caixa do mercado. Ele me chamou para uma oração. Vamos com reservas. Amém? Nós devemos estar unidos, mas por quê? Você não sabe qual é a intenção daquele. Você deve perguntar, isso não é feio. Mas você vai orar por quê? Qual que é o motivo? Porque de repente, queridos, nós estamos num tempo onde se reúne para fazendo campanha contra o pastor, contra a igreja, em oração. E aí vocês se metem no meio disso. Amém? Então temos que tomar muito cuidado. Por que vai orar por quê? Né? Nós vamos orar porque existe uma pessoa que está enferma, amém. Né? Nós vamos orar para o Senhor batizar com o Espírito Santo, sei lá, trazer dons e tal. Mas nós devemos de perguntar, amém? Em nome de Jesus, o ano que vem, com certeza, eu tenho certeza que nós vamos preparar algumas pessoas aqui para estar orando, ministrando aqui, que nós chamamos de ministradores, né? Eu creio que isso vai acontecer com jovens e adolescentes. Mas quando você é treinado, sabia que nós temos que treinar isso. Para orarmos, para estarmos intercedendo, as intercessoras ajudam, oram. Por quê? Já aconteceu uma vez comigo, né? Estava na fila, eu pertencia a uma igreja que quando terminava, o Sérgio também foi um tempo dessa igreja, lá do pastor Damião. Quando terminava, então, ele falava para todos os obreiros orar. Lembra disso? E fazia aquela fila. E uma vez, uma pessoa veio e trouxe várias fotos. Isso não é errado, amém? A Bíblia fala que traziam os lençóis para Paulo orar. Nada, isso não tem nada de demais não, tá? Às vezes você pode achar estranho, mas algo para representar a pessoa. E aí trouxeram um monte de foto. E aí, qual que é a nossa, né? Vamos orar. E aí me deram a foto e tal, né? Aí na hora que eu pus a mão na foto, o Senhor falou assim para mim, pergunta quem é. Eu já ia começar a orar. Eu falei, quem que é essa na foto? Daqui é minha, não sei o que lá, minha prima, não sei o que, tal. E o Senhor falou, pergunta quem é essa mulher, esse homem. Eu falei, esse homem? Esse daqui já morreu. Eu vou orar para quê? Queridos, o diabo nos tenta. E de repente, eu poderia achar que estava inspirado pelo Espírito Santo, porque isso acontece, né? Por isso que nós temos que ter totalmente certeza daquilo que nós vamos falar. Porque primeiro que a Bíblia diz, ai daquele que fala assim, diz o Senhor não está falando. Amém? Isso é algo perigoso. Então, nesse treinamento, mas eu já quero falar desde já que nós estamos falando de orar, então não fique com medo de orar. Amém? Todos nós podemos orar. Mas por isso que eu estou te falando, vai orar, orar para quê? Né? Já pensou, eu vou orar para uma pessoa morta? O que poderia acontecer? Né? De repente, a pessoa achar que nós oramos por mortos. E a Bíblia condena isso. E aí então eu perguntei, eu falei assim, tá bom, mas por esse daqui eu não vou orar, tá? Mas para que ele tenha luz? Eu falei, amada, eu percebi que ela não era cristã, né? Eu falei assim, olha, eu posso conversar com você sobre esse assunto em um outro momento, mas eu quero dizer que nós não oramos por pessoas mortas, o destino deles já foi selado, não tem o que mudar. Mas eu quero te explicar melhor para você entender. Mas se o Espírito Santo não fala comigo, eu orar por um morto. Ou de repente você ora por uma situação, sei lá, para que a pessoa está orando, a mulher vem lá e quer um homem lá, e o homem é casado, e você vai orar para que... você ora porque eu estou gostando dele, para que traga, às vezes até mente, e você vai lá e ora, abençoa o que o Senhor não abençoou. Então é muito importante quando você for orar, não é que você não pode orar com pessoas de outras igrejas, nada disso, mas pergunte, né? Por quê? Na oração, nessa congregacional, nós oramos basicamente o quê? Abre em 1 Timóteo capítulo 2. O que eu posso orar quando eu estou com os meus irmãos, né? Segundo a Bíblia, é lógico que existe N motivos. Primeira coisa que você vai
ter na sua mente, você vai orar na medida que o Espírito Santo trouxer para você. O Espírito Santo vai te direcionar. Mas existem algumas coisas na Bíblia que nós entendemos que nós podemos orar como igreja, como corpo de Cristo. Olha uma coisa que a Bíblia fala. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 1 diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, posição de autoridade quer dizer isso, eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o que está dizendo aqui? Para nós orarmos pelos governantes, né? Pelas autoridades governamentais. Então, quando nós estamos no corpo de Cristo, nós oramos aqui, acho que foi dia 7 de setembro, se não me engano, pelo Brasil, né? Nós temos, como igreja, nós temos que orar por isso. Então, quando nós estivermos reunidos, vamos orar pelos nossos governantes, né? Vamos orar pelas situações da nossa nação. A palavra do Senhor diz isso. Para que mais nós podemos orar? Atos 4, 29 fala algo a respeito também da oração do corpo de Cristo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Ou seja, nós como corpo de Cristo, nós podemos orar pelos servos do Senhor que estão fazendo o ministério, pelos ministérios da igreja. Então, na oração, por isso que eu digo, você tem que vigiar quando você for orar com pessoas que você não conhece. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar para abençoar. E de repente você está orando para dividir. As pessoas estão no intuito de orar para dividir. Outra coisa, existe um espírito, são tantas coisas, né, que nós temos que falar. Às vezes a gente acha que orar amém, vamos orar, mas por isso que nós temos que vigiar. Existe um espírito que se chama Jezabel. E Jezabel sempre é contra, vamos dizer, numa igreja, o líder maior, o pastor. E às vezes esse espírito de Jezabel põe, geralmente, infelizmente, atua mais em mulheres, mas homens também têm espírito de Jezabel. Mas todo mundo lembra quem era Jezabel, né? Era uma mulher devassa da Bíblia que se levantou contra profetas e ela manipulava o seu esposo, que era o rei. E aí então o que acontece? O espírito de Jezabel vem, geralmente, quase sempre, é aquelas famosa profetisa, profeta, e aí ela começa a enxergar a coisa errada. Porque, né? Às vezes começa quando nas igrejas mais tradicionais, que não existe pastoras, né? Mas enxerga que a mulher do pastor não é digna, que a mulher do pastor, e começa por aí. Sabe, uma coisa meio escondida, mas sempre começa a achar coisa errada no ministério, no pastor. E aí vai com esse espírito, e aí o que acontece? Começam a se fazer reuniãozinhas, nós não precisamos orar, porque tem alguma coisa errada, os pastores, nós já vimos isso, né, senhor? E aí começa, e aí você vai, está inocente, alguém chega para você, vamos orar pela igreja. Opa, mas orar o quê? A Bíblia diz que nós temos que orar abençoando. Amém? Nós não temos que orar para tirar ninguém, porque eu acho que a pessoa está em pecado, tal. Não temos que orar por isso. Porque não se preocupe, queridos. Quando nós oramos abençoando a igreja, o Senhor vai fazendo a limpeza. Não se preocupe. Mesmo que você saiba de alguma coisa errada, aí você vai, mas eu estou orando. Não, você ore e abençoe a igreja, abençoe o ministério que o Senhor vai fazer. Você não se preocupe, que não fica sem punição. Mas aí o que acontece? Esse espírito de Jezabel desvia para isso. Então, aqui você está aprendendo na palavra do Senhor que você tem que orar para que abençoe. Aqui,
A igreja primitiva estava orando para que as pessoas que estavam sendo presas, os apóstolos tal, que Deus usasse eles com mais intrepidez, que a palavra do Senhor fosse liberada em todos os lugares. Então a igreja estava reunida. Outra coisa que a igreja orava, pela libertação daqueles que precisavam, por aqueles desesperados que estavam em necessidade. Você vai ver isso em Atos 12, do 5 ao 12. Orava também para algo muito poderoso, para que Deus enviasse ceifeiros para a seara. Ou seja, nós temos que orar para que o Senhor levante pessoas para pregar. Né? Nós temos que orar porque o Senhor, Mateus 9:37 diz isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 9:37. Então se dirigiu a seus discípulos e falou: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós como igreja temos que orar por isso. Senhor, levanta ceifeiros. E você também pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um ceifeiro. Então a oração da igreja, a oração congregacional, quando nós nos reunimos, os santos do Senhor, nós temos que orar para isso, para que o Senhor levante ceifeiros. Né? Levante, porque a palavra do Senhor diz que a seara é grande. Meu pai tem uma versão para esse versículo, só para vocês rirem um pouco. Aí ele fala assim que o Senhor fala que a seara é pouco, mas os cearenses são... a seara é grande, mas os cearenses são poucos, né? Isso é uma versão do meu pai. Mas é verdade, a seara está grande, mas são poucos os ceifeiros. Então na oração da igreja nós temos que orar, pedir ao Senhor. E pedir e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Porque às vezes a gente pede e fala assim: Senhor, envia, envia, envia. E eu mesmo não quero saber de nada. Não, Senhor, envia, mas eis-me aqui também. Então, quando nós oramos em conjunto, qual é o propósito? Lá na igreja primitiva, o que era importante para eles era estar orando junto. Isso era muito importante. Eles prezavam por isso, para estar em comunhão, orando junto. Por quê? Porque quando eles oravam junto, trazia uma unidade no Espírito. Porque orava a mesma coisa. Né? Oravam no mesmo sentido. Queridos, e uma oração direcionada, uma oração para um motivo específico. E quando todo mundo ora, gente, é muito importante. Quantos que já experimentaram, você orou com mais pessoas sobre um assunto e resolveu? Levante a sua mão. E às vezes a gente fica orando sozinho. Não que Jesus, o Senhor não nos ouve. Mas quando você está num só propósito, a Bíblia fala isso, um só Espírito, um só corpo, um só batismo. Então vocês imaginam nós orando aqui por um propósito. É uma união, é um só Espírito. Então cada um aqui tem uma unção específica, mas se une para aquele propósito. Então a igreja primitiva descobriu isso. Falou assim: olha, quando nós oramos juntos, o negócio funciona. Então vamos orar junto. Então eles prezavam por isso, né? Você vai ver isso na palavra do Senhor, em Atos, você vai ver que eles sempre estavam orando unânimes. O que quer dizer unânimes? Um só propósito. É claro que existe alguns momentos que nós vamos orar, cada um vai orar pelo que precisa, né? Então, sei lá, se você tem uma dívida, se tem uma dor, alguma coisa, você vai orar. Mas quando nós oramos juntos, como igreja, como corpo, é muito bom quando nós oramos num só propósito. Porque todo o nosso foco vai para aquilo. E aí, na comunhão dos santos, o que a palavra do Senhor diz? O Senhor ordena a bênção. Amém? Então, quando nós oramos juntos, há poder de Deus. A outra oração que nós falamos, a oração intercessória. O que é a oração intercessória? Só para o ministério de intercessão? Não. Qualquer um de nós podemos orar e fazer a oração intercessória. Porque o que é a oração intercessória? É aquilo que está no coração de Deus
E aí Deus vai e compartilha com os seus servos. Olha o que diz Êxodo 22, versículo 30. Êxodo 22, versículo 30 diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa... Oi? Não é? Êxodo 22, 30? Não, então aqui meu está errado. Mas eu vou ler o versículo, depois a gente acha alguém, socorre aí os universitários. Oi? Tá? Diz assim o versículo: E busquei dentre eles, eu acho que é Josué. Ou Josué pode ser que fale. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, quando você está orando numa oração intercessória, o que acontece? Você está tapando a brecha. Então qualquer crente pode orar, fazer essa oração, porque você vai interceder, você vai carregar o fardo da outra pessoa. Então de repente eu preciso de algo e eu chego, por exemplo, na Manu e digo: Manu, olha, eu estou com um problema, eu quero que você ore por mim, que você me ajude. Então não é um problema da Manu, não é? É o meu problema. Mas aí ela vai tapar a brecha junto comigo, me ajudar, né? E aí ela vai tomar aquilo como problema dela também, e ela vai orar. Então essa é a oração intercessória, quando nós pegamos o fardo do nosso irmão e vamos orar. Então qualquer crente pode orar. E às vezes nós precisamos disso, porque se nós estamos em uma comunidade, então o meu problema é o seu problema, né? Aí você diz: ah, mas ele que é caloteiro, não, claro, esse problema é da pessoa. Mas orar... Oi? Ezequiel 22, 30. Amém. Então veja, a oração intercessória qualquer um pode fazer. Você não precisa você falar assim: ah, mas eu não sou da intercessão. O Ministério de Intercessão faz isso mais efetivamente, mais vezes do que nós, né? Mas em algum momento você vai também ter essa oração intercessória, você vai orar por alguém, sabe? E às vezes, querido, quando você está orando por alguém, quando você carrega o fardo em oração, então o que acontece? Às vezes você sente até aquilo que a pessoa está sentindo. Você sabe que não é seu, mas aí você começa a orar e você sente. Por quê? Porque você se colocou no lugar. Amém? Você se colocou no lugar. Então, o papel do intercessor, o papel daquela pessoa que está fazendo aquela oração intercessória é exatamente isso: carregar o fardo daquela pessoa em oração e entregar a Deus. Então, quando você faz isso, quando você está intercedendo por alguém, você vai se colocar na posição da pessoa. Amém? Você vai orar como se fosse a pessoa. Vai sentir o problema dela, né? Vai se compadecer do problema dela. Então essa é uma oração intercessória. Às vezes nós colocamos isso para outras pessoas. Ou às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil que ela não consegue nem orar. Então, vem você e fala assim: olha, eu estou vendo que você não está conseguindo. Ou você também, queridos, nós não podemos ser orgulhosos. Porque às vezes nós somos orgulhosos, nós estamos passando por situações adversas, e aí eu não quero falar para o Pedrinho. Porque senão eu acho que o Pedrinho vai achar que... vai ficar pensando que eu sou... Não, chega no Pedrinho e fala: Pedrinho, me ajuda, porque eu não estou conseguindo nem orar. De tanto problema, porque isso está me afetando. Então eu quero que você me ajude. Então você vai lá e vai fazer: não, pode ficar sossegado que eu vou orar por você, Daniel. Mas também você não vai encostar na pessoa, né? Vai dizer assim: olha, agora o Pedrinho está orando, Senhor, se você não responder, eu vou pegar ele depois do culto. Nada disso, querido. Ele vai me ajudar, mas eu também tenho que me esforçar, amém? Porque o que acontece muito assim, né? Eu passo o meu problema para outra pessoa.
Aí depois eu saio falando, não, Pedrinho não tem nada de unção, ele não é nada de Deus. Né? Ele está me ajudando, o problema não é dele. Ele pegou o problema, mas não é dele. Então ele vai me ajudar. Então você deve falar. Amém? Às vezes nós ficamos carregando, e aí a gente. E olha o que o diabo faz com isso. Ninguém ora por você. Você não percebeu? Mas por que será? Se o Espírito Santo não revelar, não tem como a pessoa chegar, porque tem pessoas que têm liberdade, né? Mas existem outras pessoas mais reservadas. Mas se você chega e fala assim, olha, eu estou com um problema, e a pessoa não orar, aí é uma outra situação. Mas eu acredito que isso nunca vai acontecer. Se ela não puder, por algum motivo, ela vai dizer, olha, eu não posso te ajudar porque eu também não sou bem, mas vamos falar com o pastor, vamos falar com a intercessão, alguma coisa vai acontecer. Mas às vezes a pessoa fica com um problema, não compartilha e ainda fica falando que ninguém ora, que ninguém fala com ela. Queridos, nós estamos numa família, né? E na família a gente não fala quando não gosta das coisas? Todo mundo já sabe. Né? Então, assim é na igreja. Então, quando você está com algum problema, comunique. Você não precisa abrir a sua vida. Não é isso. Mas você diga assim, olha, eu estou com um problema, eu quero que você ore por mim. Não precisa entrar muito nos detalhes, né, se você não quiser. Mas peça para que aconteça esse momento de intercessão e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 19. Todos encontraram? Diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então eis aqui, talvez para algumas pessoas é uma novidade, falarmos dessa oração de dores de parto. Mas está aqui na Bíblia. E aqui, nós vemos que o apóstolo orou e diz assim, olha, eu estou sofrendo dores de parto. Era um homem. Mas eu estou sofrendo dores de parto, ou seja, eu estou sofrendo por algo, eu estou orando por algo para que nasça em você. Então, a oração de dores de parto é exatamente isso. É uma oração que é vinda e acontece através do Espírito Santo em nós, e nós começamos a orar por algo nosso ou de uma outra pessoa, e é como se fosse uma agonia, como se fosse, você sente a necessidade daquela pessoa, de tal forma que você vê que você vai orando, até que você entende pelo Espírito Santo que algo aconteceu. E essa oração requer talvez dias, meses, anos. Porque um parto é 9 meses, o normal, né? Tem alguns que querem nascer antes de 7 meses. Tem alguém aqui que nasceu de 7 meses? A Lu. Tem um povo meio apressado que quer sair, né, nascer antes, mas o normal é 9 meses. Então a mãe, você que é mãe sabe disso, né? Que fica passando por um processo, algumas mais leve, não sente tantas coisas, outras não, né? Outras têm que repousar, enfim. Mas é algo que é difícil. Mas assim também é essa oração. E qual que é o propósito dessa oração? Gerar algo em você, ou gerar algo para alguém, no propósito de alguém. Mas essa oração é uma oração onde você é tratado. Não, talvez não seja sempre que vai acontecer essa oração de dores de parto. Eu não sei quantos já passaram por esse processo. Tiveram uma oração dessa, de dores de parto. Quantos aqui? Levante a sua mão. Algumas pessoas. Por quê? Porque uma que a gente talvez não tenha entendimento, mas eu posso orar assim? Você vê que Paulo aqui estava dizendo até ser formado em vocês Cristo.
é orar por algo insistente, chorando, agonizando. Sabe quem é alguém que orou exatamente uma oração de parto? Foi Ana. Porque quando o sacerdote chegou no templo, falou assim, essa mulher está bêbada uma hora dessa, de tanta agonia que ela estava. E ela queria gerar. E ela fez essa oração. Então veja, Jesus também orou e teve uma oração de dores de parto, porque quando ele estava lá no jardim, a palavra do Senhor diz que ele suou gotas de sangue. Então vocês imaginam a agonia, a súplica que Jesus estava orando por quem? Por quem que Jesus estava orando? Por nós. Para que hoje você estivesse sentado aqui, ouvindo a palavra dele. Mas ele orou por você. Ele orou com dores de parto. Ele gerou você na oração. Amém? Então você consegue entender o que é essa oração? É uma oração onde você realmente ora com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo. Você chora. Não é uma oração bonita de se ver. Você vai perceber quando você está com oração de dores de parto, porque agora, outro dia eu vi uma imagem de uma mulher ganhando nenê, de batom, tudo, né? Tanto era que o questionamento era essa, que ela se maquiou, fez o cabelo para ter nenê. Mas mesmo assim, depois, no final, o resultado foi feio. Mas não é um momento bonito, né, Manu? Você teve normal? Não, né? Quem teve normal aqui? Então, não é bonito, né? Mas, depois que nasce o nenê, alguém lembra das dores? Raramente, né? A não ser que for uma cesariana. Mas, depois que nasce, então, aí você nem lembra daquele tempo que você orou. Mas a oração de dores de parto é isso, você vai orar pelo Espírito Santo até que você entende pelo Espírito que algo aconteceu, que algo foi gerado. Talvez nós precisamos orar mais dessa forma. Pedir, Espírito Santo, eu quero orar até que aconteça. Não é uma oração fácil, não é uma oração que você vai sentir prazer, mas é uma oração que gera alguma coisa. Então, claro, existem outras formas, outros momentos de oração, mas basicamente é isso que a Bíblia fala. Então, para nós encerrarmos, para você entender e nós simplificarmos a oração, todos nós devemos de orar. Não sei qual é a forma que você está orando nesse momento, mas todos nós precisamos orar. Você precisa orar. Você precisa da palavra do Senhor. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Porque senão você se torna uma pessoa, um crente com problemas, com dificuldades. Não é um crente sadio. É um crente que sempre tem uma deficiência. Sabe uma pessoa que tem uma deficiência porque faltou alguma coisa? Assim é você. Se você não orar, se você não ler a palavra, você cresce de uma forma meio capenga, vamos dizer assim. Mas então que você peça ao Senhor, você peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajude a orar. E aí você vai entrar por um caminho que você vai dizer assim, nossa, eu não sabia como é bom orar. Não sabia como é bom estar na presença do Senhor. E quando nós estamos orando, quando nós estamos falando com o nosso Deus, nós estamos sendo abençoados. Amém?